pela primeira vez. Bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós iniciamos, a partir de agora, o evento de apresentação do SISCOI, esta importante ferramenta tecnológica que facilitará a sistemática e o encaminhamento da prestação de contas dos órgãos públicos do Estado de São Paulo, através da internet, assim como a confecção eletrônica dos relatórios de fiscalização. Nós convidamos para compor a mesa dos trabalhos a excelentíssima conselheira presidente, doutora Cristiana de Castro Moraes, acompanhada do nosso secretário diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi. Vamos aplaudir? Convido também os instrutores que darão todas as explicações e farão a capacitação de todos os senhores e as senhoras, o Dr. Rodney José Idancas, diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, o Dr. Fábio Xavier, diretor da DECIS, a Diretoria de Sistemas, o Dr. Sidney Sarmento de Souza, diretor técnico de fiscalização da DF3, e o Adelino de Toffel, agente da fiscalização financeira, chefe também da DF3, Diretoria de Fiscalização 3. Nós contamos na plateia com os diretores dos departamentos de supervisão da fiscalização 1 e 2, Dr. Alexandre Teixeira Carsola, Dr. Antônio Bento de Mello, também a assessora-chefe de gabinete, doutora Rosi Leone, além dos colegas da DTI e da DTEC, das divisões aí da Diretoria de Tecnologia da Informação. Ouviremos a saudação, as palavras de abertura e boas-vindas da conselheira presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutora Cristiana de Castro Moraes. Bom dia a todos. Inicialmente, eu cumprimento o Dr. Sérgio Siqueira Rossi, nosso secretário-diretor-geral. Cumprimento os nossos servidores aqui presentes na mesa, os nossos servidores aqui na casa, todos os presentes. É uma alegria estar aqui hoje na apresentação do SISCOI. Durante o ano de 2015, esse Tribunal de Contas procurou inovar e trazer novas ferramentas, tanto para o público interno quanto para o público externo. Sistema como o SISPush, que é um sistema de acompanhamento e notificação, foi lançado esse sistema no dia 5 de outubro. Em qualquer pessoa pode ter acesso via e-mail às informações, notícias do tribunal, relatórios de gestão fiscal, relatórios de alerta. Também lançamos, durante esse exercício, o novo portal da transparência, um portal que agregou o nosso portal do cidadão com o CIAPnet. Outras tecnologias também foram incorporadas durante o ano, tanto na parte da fiscalização, sempre procurando o quê? Estar na vanguarda da parte de informática e na transparência dos dados no setor público. Mantendo esse ritmo de inovações durante esse exercício, é com imensa satisfação que estamos hoje lançando essa nova ferramenta tecnológica, o Sistema de Contas Estaduais, o SISCOI. Esse sistema viabilizará, dentre outras facilidades, o encaminhamento da prestação de contas anuais dos órgãos públicos do Estado por meio da internet, iniciando pelas unidades gestoras executoras, as UGS. É mais ou menos de maneira semelhante a que é feito hoje em dia com as contas municipais, que é feita através do Aldesp. O SISCOI também permitirá que os agentes da fiscalização façam, de forma eletrônica, os relatórios, emissão das relações de responsáveis por almoxarifados que forem liberados e consequente publicação. São grandes inovações, acho que é um grande avanço na nossa parte de fiscalização, de acessibilidade, de transparência, a informática facilitando cada vez mais a nossa fiscalização, o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Então, eu desejo a todos uma manhã muito proveitosa aqui de trabalho e parabenizo todos os técnicos que trabalharam nesse projeto. Estão todos de parabéns. Muito obrigada. Este evento conta com o apoio e
apoio logístico da Escola Paulista de Contas Públicas, cuja coordenadora também nos representa aqui na plateia, doutora Silvana de Rose. Nós ouviremos, então, iniciaremos com as palavras do Dr. Sidney Sarmento de Souza, ele que é diretor técnico de fiscalização da DF3, que irá fazer toda a orientação do funcionamento do SISCOI. Bem, bom dia a todos. Eu cumprimento, nesse momento, a doutora Cristiana de Castro Moraes, nossa presidente. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Sérgio Siqueira Rossi, nosso secretário-diretor-geral. Os nossos departamentos, representados na pessoa do doutor Alexandre Carsola e Antônio Bento. E a todos os colegas presentes aqui. A nossa conversa de hoje, ela é fundamental para o início de uma nova proposta. É uma proposta de aproximação cada vez maior do Tribunal de Contas com os órgãos estaduais. Na oportunidade em que nós nos encontramos num avanço tecnológico bastante grande, o Tribunal começa a se preocupar também com a adequação dos seus trabalhos, das suas atividades, às demandas do Estado e às demandas das suas atribuições frequentemente exigidas para o crescimento da nossa instituição. Então, esse é o ponto marco inicial que fez com que nós começássemos a pensar num sistema em que nós pudéssemos nos aproximar mais de uma forma utilizando da tecnologia da informação, né? O objetivo desse nosso encontro, além, obviamente, do lançamento do sistema, né, é propiciar a todos uma visão geral do SISCOI, uma visão geral da prestação de contas através do SISCOI e orientar a utilização desse sistema. Então, em primeiro momento, nós vamos apresentar para vocês tudo que circundou a concepção do sistema. E, em seguida, o sistema será acessado e vocês tomarão pé da situação em que ele se encontra. Então, nossa palestra hoje além de um lançamento propriamente dito, é também informação, né? Nós queremos mostrar como funciona. Vocês vão observar que o sistema ele é bastante amigável, ele trabalha numa plataforma bastante acessível, não terão grandes dificuldades. Após as primeiras inserções de dados, vocês terão facilidades em prosseguir com as informações sem grandes dificuldades. Mas, caso haja, nós estaremos prontos para ajudá-los. Ok? Bem, primeiramente, vamos fazer aqui recordar um pouco sobre quais são os tipos de prestação de contas que o Estado faz para o Tribunal de Contas, né? Nós sabemos que até dia 31 de janeiro o Estado deve encaminhar ao Tribunal de Contas as suas prestações de contas do exercício anterior, né? Essa prestação de contas hoje é encaminhada via papel. Então, são vários dispositivos, vários incisos do artigo 17 das Instruções 01 de 2008, que determina a remessa de diversas informações por meio de papel. Além disso, até o dia 31 de janeiro, também são prestadas informações através do SIS-CAA Web. É uma nova ferramenta também implantada esse ano, em que são encaminhadas informações de admissão de pessoal e aposentadoria. Até 30 dias, do encerramento do semestre, as informações
da ordem cronológica de pagamento vem através do SIS-OCP, que é o Sistema de Ordem Cronológica de Pagamento. Até o dia 30 de junho, remessa de informações do SIS-RTS, Sistema de Repasses ao Terceiro Setor. E, fora isso, outras diversas informações que são encaminhadas no decorrer do exercício. Por que nós trouxemos tudo isso aqui? Para dizermos que o SISCOI só atende ao primeiro caso, prestação de contas do exercício anterior. Muitas questões vieram para a gente perguntando se os outros sistemas cairiam com o advento do SISCOI. Não. Permanecem vigentes o SIS-CA, o SIS-OCP, o SIS-RTS, o encaminhamento dos processos de adiantamento de representação das secretarias, os relatórios de controle interno em caso de apontamento de irregularidade, enfim. Tudo continua como antes. O que muda é que a prestação de contas do exercício anterior não virá mais em papel. Okay? Bom, qual a normatização? Como é regrada a prestação de contas no tribunal? Como os senhores já sabem, é através das instruções 01 de 2008. Essas instruções elas trazem especialmente para os UGEs, dentro do artigo 17, uma série de documentos que são encaminhados, como eu acabei de falar, né? Além disso, existem resoluções e comunicados que também regem a matéria da prestação de contas. Todos esses documentos, todas essas regras se encontram no site do tribunal e podem ser facilmente consultados. Okay? Nós vamos passar por alguns detalhes dessa prestação aqui com a apresentação do SISCOI propriamente. Okay? A instrumentalização do processo de prestação de contas. Nós achamos interessante mostrar para os senhores como seria a instrumentalização desses processos. Como nós vínhamos trabalhando, são processos físicos, né? Então, nós temos os processos de capa verde, que são esses que estão na tela, em que nós autuamos nesse processo a síntese do apurado com base nos documentos encaminhados pelos senhores, pelos órgãos estaduais. Para cada UGE existe uma capa verde, onde nós autuamos o processo de prestação de contas de cada uma das UGEs. O Tribunal de Contas hoje fiscaliza todas as UGEs, né? Em alguns poucos casos a fiscalização não é in loco, mas são raros, e nós, após a fiscalização, fazemos um relatório que hoje nós conhecemos como síntese do apurado. Essa síntese do apurado gera depois o consolidado, então todas as sínteses de todas as UGEs, elas são consolidadas num único relatório, que é o relatório das contas da Secretaria. E é aí que mora o problema. Nós trazemos todas as informações... doutor Renato. Nós trazemos todas as informações das UGEs, né, para o consolidado. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho o quanto isso é problemático para a fiscalização. Okay? Bem, esse trabalho, ou melhor, esse retrabalho que nós vínhamos fazendo, além de trazer consequência para os jurisdicionados, para os órgãos estaduais, traziam consequências também para o nosso trabalho, consequências ruins. Então, nós adotamos já na concepção do projeto, logo no começo, isso há alguns anos atrás, né? Esse projeto a gente lançou esse projeto tem 2 anos e meio, ele passou por uma sequência de avaliações, até que se chegasse nesse momento com o seu lançamento. Então, nós tem mais de 2 anos, doutora, que nós estamos trabalhando nesse projeto. É um projeto que deu trabalho mesmo, que deu alguma... Mas também traz muita satisfação para a gente a possibilidade de apresentá-lo agora. Eu estou muito satisfeito com isso. Mas, quando a gente foi lançar o projeto, nós tivemos a ideia de fazê-lo com base em 3 perguntas, ou melhor, a repetição de 3 perguntas. Por quê, por quê e por quê? Na verdade, essa é a teoria de Ricardo Semler, quem conhece, é o autor
ele é um gestor voltado à gestão estratégica, é um grande empresário, empreendedor do país, nesse nosso país aqui e fora também. E ele é autor do livro Você Está Louco? Né? É um livro muito interessante. E lá ele diz que nós temos que apresentar para cada inovação, cada proposta de inovação, respostas a 3 porquês. Então, nós fizemos exatamente isso na nossa proposta de trabalho. A primeira resposta relacionava-se à racionalização do trabalho. Em linhas gerais, isso já foi dito aqui, né? O procedimento por meio físico, ele gerava, com certeza, além de um acúmulo muito grande de papel, retrabalho. Então, nós procuramos uma ideia de sistematizar e automatizar a prestação de contas, né, de todos os órgãos públicos, porque esse seria um fator determinante para alcançarmos maior eficiência na utilização dos nossos recursos, tanto humanos como materiais. Então, buscamos apresentar de início, na nossa proposta, a necessidade de criar esse vínculo sistematizado, afastando, então, o que nos impedia de alcançar grande efetividade nas nossas atividades no dia a dia. Muitos dos documentos encaminhados, e agora isso aí é até uma forma de a gente avançar um pouco mais na conversa dos documentos encaminhados ao tribunal, uma vez que agora será sistematizado, muitos desses documentos eles são meramente para informações. Eles sequer vão para os processos de contas. Então, são encaminhados diversos documentos que muitas vezes dão um certo trabalho ao órgão para confeccioná-lo. Esse documento vem e fica em arquivo dentro do tribunal, não vai para os autos. Então, como, por exemplo, listagem das licitações, listagem das dispensas de licitação, né? Enfim, outros documentos que vocês encaminhavam, relação de repasse ao terceiro setor, enfim. Esses documentos eram encaminhados e nós sequer utilizávamos ele no processo. E ficava aqui, anos aqui, em arquivo morto nosso, além de ocupar espaço, dava um trabalho aos senhores sem necessidade. Agora nós estamos trabalhando para que isso seja encaminhado por via eletrônica, exatamente para formar um banco de dados. Nós teremos um banco de dados com as informações que serão encaminhadas e essas informações serão prestadas sem a necessidade de gerar papel. Então, isso é mais uma ideia da racionalização. Além disso, buscávamos também a resposta para o segundo porquê, então, que seria a melhoria no fluxo de informações. Essa automatização e essa sistematização da prestação de contas, ela trará mais celeridade, uma grande padronização das informações trazidas, que hoje não são padronizadas, cada órgão presta de um jeito diferente, então agora nós estamos padronizando a prestação de contas, e, além disso, uma grande transparência nessas informações. Então, nós vamos melhorar esse fluxo de informações e isso é importante para nós. A resposta ao terceiro porquê de Ricardo Semler: a transparência. Os nossos relatórios, a produção dos nossos relatórios, enquanto não sistematizados, conduzem à falta de uma padronização do relatório. E isso gerava uma dificuldade não só de alcance da objetividade nos trabalhos da fiscalização, mas também para a compreensão de alguns relatórios que vinham de uma forma difícil de ser entendida por aquele que não conhece os trabalhos do tribunal. Então, agora, com isso, nós conseguimos padronizar, porque as respostas, o sistema, vocês não vão ver essa face do sistema, essa interface, porque ele é só para o público interno. Mas ele vem com textos já previamente definidos. Não há como alterar o texto. E isso facilitará para a padronização dos trabalhos da fiscalização. Somente as irregularidades que, porventura, advenham é que serão dadas as oportunidades para maior reflexão da fiscalização, né? Então, isso vai ser importante para nós. Além disso, ainda dentro da resposta transparência, nós temos ainda a possibilidade do SISCOI conversar com o processo eletrônico. Ele foi criado numa plataforma que tem perfeita adequação ao processo eletrônico. E isso vai nos facilitar, porque em breve, isso eu pedi à presidente para anunciar, doutora,
Em breve, nós vamos converter todos os processos por meio físico das UGEs para processo eletrônico. Então, vocês não vão mais ter a capinha verde com vocês lá para tomar conta dela. Vai ser tudo pelo processo eletrônico. Será através de um processo como esse que está aqui, né? É uma face dentro da internet, qualquer pessoa tem acesso, vocês vão poder acompanhar todo o fluxo do processo sem se preocupar em fazer vistas, em trazer documentos, tudo é feito eletronicamente. Em breve. A seguir, cenas do próximo capítulo. O diretor de tecnologia da informação já está falando que é ano que vem, doutor? Olha que beleza. Então, isso é bom. Bem, então a prestação de contas, para esse primeiro momento, nós vamos trabalhar somente com os 4 primeiros incisos do artigo 17. Apesar do sistema parecer uma coisa simples, né, porque quem olha o sistema vê, nossa, ele é fácil, ele é um sistema fácil, amigável, né, mas ele tem por trás uma série de dificuldades que são impostas na confecção de regras. Então, nós vamos, por enquanto, trabalhar com 4 incisos e depois pretendemos avançar um pouco mais e trazer outros incisos do artigo 17 para dentro da prestação de contas eletrônica, né? Mas isso vai ser mais adiante. Então, até o dia 31 de janeiro de 2016, os senhores farão a prestação de contas por via eletrônica dos 4 primeiros incisos do artigo 17. Ok? O SISCOI, essa daqui é a visão do sistema. O SISCOI ele foi concebido não só para as secretarias estaduais, não só para o poder executivo da administração direta do Estado, mas também para as autarquias e universidades, pois essas também integram uma certa dose de dificuldade tanto na consolidação como na prestação de contas para o tribunal, né? Então, nós dividimos o sistema da seguinte forma: ele vai alcançar tanto as secretarias quanto as autarquias e universidades. Cada uma das autarquias tem as suas unidades autárquicas espalhadas pelo Estado, assim como as secretarias estaduais o têm também, e as ferramentas disponibilizadas pelo sistema é a síntese do apurado, o consolidado, balanços e, por fim, a liberação dos responsáveis, que hoje é feita de modo mecânico, a gente vai transformar em eletrônico também, né? Então, a partir do momento em que há o julgamento, vai ter uma interface, feito o julgamento, transitado em julgado, se publica a liberação dos responsáveis automaticamente pelo sistema. Então, tudo isso é visão de futuro, claro, né? Nós não alcançamos tudo isso até agora. Por isso, nós elegemos as UGEs como sendo o primeiro foco de ataque do nosso sistema. Então, nós vamos trabalhar com a síntese do apurado, a partir das informações trazidas pela prestação de contas, e com a conversão das sínteses do apurado em consolidado. Okay? Então, isso é o que eu tinha para apresentar, doutora, como uma visão geral do nosso sistema. Nós vamos passar a palavra agora para o diretor de Departamento de Tecnologia, né? A senhora vai permanecer conosco. Então, nós vamos transferir a palavra para o nosso diretor de Tecnologia da Informação, que vai apresentar também para vocês a visão mais técnica voltada à informática do sistema. Ok? Doutor Idancas. Antes das palavras da explicação, da explanação do doutor Idancas, nós gostaríamos, desde já, de justificar a saída da nossa conselheira-presidente, que terá que dar sequência aos seus compromissos de agenda, já pedindo as escusas de todos. Nós gostaríamos de registrar a presença do Dr. Geraldo Checon, diretor da DTEC, o Departamento de Tecnologia. Doutor Idancas, o microfone é seu. Bom dia a todas e a todos presentes. Bom dia. Gente, nós estamos felizes, né, essa semana, né? Semana passada o Palmeiras foi campeão, então estamos felizes. Não é isso? O Corinthians também foi.
pedir para colocar a apresentação minha, para a gente acompanhar no telão. Bem, sou o Rodney Dancas, trabalho na informática do tribunal e nos foi dada uma missão, que era construir um sistema que atendesse às UGS. Eu vou quebrar o protocolo, não vou ser muito formal, até para a gente aproximar a nossa conversa e dizer para vocês que antes de prestar concurso aqui para o Tribunal de Contas, que eu estou há 6 anos, eu fiquei 18 anos no Executivo, em uma secretaria, sendo que eu era da SSP, sendo que nessa secretaria eu trabalhei pelo menos 12 anos em UGE. Então, toda aquela problemática que a gente tem, que o tribunal vai e tem que preparar o pessoal, aquelas rotinas, eu conheço um pouco disso, né? Então, com essa ideia de ter trabalhado no UGE e agora está servindo aqui no Tribunal de Contas, está trabalhando aqui no Tribunal de Contas prestando concurso, eu acho que a gente consegue alinhar bem as duas necessidades. E eu tenho um desafio enorme aqui, que é falar de tecnologia para quem, em regra, não é da área de tecnologia. E a gente traz aqui toda essa gama de siglas, Java, HTTPS, 128 bits. Então, antes de falar disso, da tecnologia, o que vocês precisam entender mesmo, eu vou pular esse slide e deixar por último. Eu quero falar por que o Syscoi ele foi concebido, qual que é a nossa visão. A visão é de ser um sistema, igual o Dr. Sidney falou, ser um sistema inovador. Todo mundo fala dos 3 S, né? Que a administração tem que buscar o modo econômico de trabalhar, o modo eficaz e ser efetivo. E o que o Syscoi, qual que é o objetivo dele? Fazer mais com menos pessoas, com menos recursos. Será que a gente pode tirar a burocracia daquela quantidade imensa de papel que é gerada logo no início do ano? E todos esses papéis gerados pelos GES são encaminhados aqui para o tribunal. Será que a gente consegue ser eficaz? Então, a gente tira o papel, coloca em banco de dados as informações declaradas, informações muitas vezes da formalidade do Estado. Será que a gente consegue reduzir esse impacto colocando eletronicamente? Sim. E ser efetivo. O Tribunal de Contas tem que ser efetivo, mas com a UGE. Então, a efetividade que a gente olha é fazer a diferença para a UGE. Claro que interessante, deixa eu só voltar no slide anterior. Claro que é interessante não quebrar a rotina da UGE. O que acontece no começo do ano? O Tribunal de Contas já mandou o ofício que vai estar presente, então não vamos deixar o pessoal entrar de férias, quem está de férias volta, não tira a licença-prêmio. Não é assim que funciona? Sim ou não? Não, sim ou não, turma? Pô, mas no começo do ano é o tempo legal de tirar férias. E o Tribunal de Contas estava impactando na vida de vocês de forma negativa. Sim ou não? Pelo menos comigo era assim. Então, lá onde eu trabalhei, na Polícia Militar, não vai tirar férias que o tribunal vem aí. Só depois, se não tiver nada, você pode tirar férias. Não é chato isso? Agora, a gente vai fazer eletronicamente, pelo menos essa parte não vai ter. Bem, mas falar de Syscoi, eu vou passar o slide aqui, falar de Syscoi me parece, assim, para vocês, um termo ainda meio complicado. O que é Syscoi? Né? Sistema de Contas Estaduais. Isso que significa a sigla. E falar de Syscoi aqui é um pouquinho complicado nesse momento para vocês. Então, eu estou fazendo uma comparação. Eu estou pegando o Syscoi que vai entrar para o Estado e fazendo uma comparação com um sistema que já existe no município, que é o sistema de seletividade, muito parecido com o Syscoi. Então, para o Estado, vocês ainda não conhecem o que nós temos de um sistema chamado Sistema AUDESP, Sistema de Auditoria Eletrônica. Então, a partir de 1º de janeiro, a partir do dia 4 de janeiro, quando a gente retornar, a gente já vai ter esse sistema no ar. Então, o sistema seletividade, hoje, ele tem alguns dados que eu queria mostrar para vocês, que atende somente o município. Então, hoje, nós temos 1.775 órgãos municipais cadastrados no sistema seletividade, e antes o processo era analógico. A gente recebia, por semana, um processo por unidade cadastrada. Cada processo, em média, tinha 3 volumes. Isso é uma média. Tinha processo com mais volumes, vocês sabem disso, processo com menos volumes. Aqueles processos que vocês acabam encaminhando para a gente em valor da alçada.
Mesma coisa funciona no município. Eu fiz uma continha simples, então, se cada órgão mandasse um processo por semana com 3 volumes, ao final a gente teria quase 5.500 sesmas de A4 sendo encaminhado para o tribunal. Olha só o volume de papel e de não sustentabilidade que a gente tinha no processo analógico e no processo anterior. Bem, pelo menos 6 pessoas envolvidas no processo, o motorista que encaminha, o colega do motorista, o nosso servidor do protocolo, quem vai olhar que está tudo certo, Então, 6 pessoas. Então, nesse ano, se o sistema não fosse colocado no ar, nós teríamos 2.000 processos e contratos sendo encaminhados para o tribunal. Só 2.000. Mas, mesmo assim, 2.000 é um número elevado. Em maio, junho, a gente colocou o modelo digital. Então, todos os processos e contratos têm a tramitação digital. Em regra, você não tem 6 pessoas envolvidas no órgão jurisdicionado. Você tem uma pessoa que vai fazer o encaminhamento eletrônico desses dados. E hoje a gente tem 50.000 processos em banco de dados. Então, repare, de 2.000 que a gente não olhava papel, para 50.000 utilizando inteligência artificial para fazer o que a gente precisa fazer, que é a parte de auditoria eletrônica. E eu trouxe alguns valores que podem talvez impactar ou que fique mais comum para nós entendermos o que isso significa em termos de sustentabilidade. Com o sistema de seletividade no ar, pelo volume de papel que deveria vir para o tribunal e deixou de vir, nós economizamos 800 combis vindo para o tribunal, cheias. Esse é um parâmetro. O que mais que a gente fez? A gente deixou, pela quantidade de papel, de destruir 400 árvores. Um campo de futebol. Deixamos de envolver 12.000 pessoas e, pela quantidade de deslocamento desses 800 veículos, a gente já deu uma volta no planeta Terra. Isso usando o processo digital, só para o município. E aí que vem o Estado. Bem, quando a gente fala de SISCOI, então a gente tem a visão de UGS. Então, como o Dr. Sidney falou, a gente está mudando o processo, a gente vai ver só a primeira parte. Então, a nossa rotina anterior, até esse ano, nós temos 999 UGS, coloquei 1.000 para arredondar, para ficar mais bonito. Então, a gente tem pelo menos, essa é a regra, né? 2 agentes do Tribunal de Contas em cada uma dessas UGS, e a gente tem ofício, requisições, dados, informações, de uma forma padronizada não adequada. Para não falar que está despadronizado, é padronizado não adequado. Bem, esse é o modelo anterior. E o que a gente está propondo com essa nova rotina? A gente vai evitar, né, diminuir muito a quantidade de ofícios e requisições, aqueles que são padronizados. Bem, esses dados e informações serão analisados previamente pela inteligência artificial do sistema. A gente está mudando a forma de receber essa informação. Quer deixar a vida de vocês mais tranquila? Não há aquela necessidade de deixar 2, 3, 4 pessoas à disposição do tribunal. Então, olha só que interessante. Isso aqui é dado estatístico nosso. Para cada 2 agentes, 2 auditores do Tribunal de Contas, a gente impacta pelo menos 12 pessoas na UGE. Quebra a rotina. Quebra a rotina. Se eu não precisar ir na UGE, não estou falando que eu não vou, mas se eu não precisar ir, pelo menos eu deixo 12 pessoas mais tranquilas. Vezes 1.000 UGS, 12.000 pessoas mais tranquilas no Estado. Eu estou falando de sustentabilidade. Claro que o meu discurso é de tecnologia, mas o discurso de tecnologia mudou. É diferente hoje. Bem, preparativos, requisições, pessoal envolvido, rotinas alteradas, então a gente está com esse sistema deixando as coisas mais transparentes e mais tranquilas, tanto para vocês do GE, quanto para nós do Tribunal de Contas. Então esse é o nosso objetivo. Então, sobre o nosso sistema, o que a gente fala, né? A gente já ouviu falar de administração pública, de gerações, né? A primeira geração não tinha a presença do Estado, a segunda geração da administração pública era o Estado absoluto, a terceira geração o Estado mínimo e a quarta geração do Estado eficiente. É sobre isso que a gente está falando. Não é só um sistema aplicativo que vai na internet, onde tem todo um conjunto de segurança, de criptografia, de certificados digitais, nada disso. A gente está falando que o objetivo do SISCOI é mudar o processo para deixar mais transparente.
as atividades para o GE, quanto para não quebrar a rotina, que vocês têm muitas coisas para fazer no executivo, sim ou não? Sim. E tem gente lá suficiente? Não? Claro que tem, não tem? Aqui também não tem. É a mesma história. Não é porque é Tribunal de Contas, a gente também trabalha com uma quantidade reduzida de pessoas. Então, a gente quer deixar transparente, por quê? Porque a sociedade tem cobrado isso dos órgãos estaduais, da administração pública. E se a gente não pensar na administração pública de quarta geração, se a gente pensar só na burocracia, nós estaremos no mesmo movimento de não seguir adiante. Bem, lembra que eu voltei ao slide, já indo para o final? Então, eu vou ter que explicar cada uma dessas siglas. Então, eu queria que vocês prestem atenção em mim. Prestem atenção em mim agora. Então, eu vou falar cada uma dessas siglas. E tudo isso que envolveu a construção do sistema, o que é mais importante para vocês é conhecer esse e-mail, se tiver algum problema, e esses telefones, se tiver com alguma dificuldade na área técnica. Claro que você tem o e-mail ciscoia@tce.sp.gov.br. Mas a minha mensagem, a mensagem da informática, que pensou com o pessoal da administração, o pessoal da fiscalização, com algumas secretarias que ajudaram nos projetos pilotos. O pessoal, a mensagem da informática é o seguinte: se der problema, fala comigo, porque o problema é meu e eu quero resolver. Então, estou quebrando a rotina, deixando o telefone, pode ligar, a qualquer hora. Que vai gravar e eu vou ver se meu diretor de sistema vai responder ou não. Certo? Bem, turma, era só isso que eu tinha que falar da parte de tecnologia, porque falar de siglas, criptografia, segurança, isso não é papo para a gente aqui. Queria dar continuidade com o Sidney e falar que a gente está mudando a forma de trabalhar, sendo mais efetivo, mais presente com o jurisdicionado. Nós estamos do seu lado, ok? Obrigado, gente. Vou dar continuidade aqui. Vou deixar registrado aqui o nosso agradecimento ao Dr. Idancas, que abraçou com a gente essa ideia, né, desde o começo, e acho que a gente foi feliz, Idancas. Então, agora... Vocês vão gostar, sim. A ideia agora é a gente apresentar propriamente o sistema para vocês. Vocês receberam alguns papéis aí de questionamento. Caso tenham, por favor, encaminhe. A gente vai responder na medida do possível. Aqueles que não puderem ser respondidos aqui, nós responderemos oportunamente por e-mail. Então, por favor, coloquem também seu e-mail nos seus questionamentos para que a gente possa futuramente entrar em contato, ok? Essa questão com relação à dificuldade dos órgãos em prestar contas e em serem fiscalizados, isso é uma verdade e nós reconhecemos isso. No nosso dia a dia, a gente tem percebido a grande dificuldade dos órgãos em decorrência da nossa intervenção, da nossa ida até o órgão para fiscalizar. Então, o Idancas está correto e isso é uma dificuldade. O SISCOI vem no sentido de aliviar essa tensão, mas, de modo algum, a gente pretende utilizar ferramentas para fazer causar algum risco, alguma preocupação para os senhores. Então, as informações devem vir da forma mais coerente, mais verdadeira possível, quando do preenchimento do sistema. Porque elas, obviamente, serão depois, pela fiscalização, validadas, né? A fiscalização vai em loco e vai tentar validar todas as informações que forem prestadas. Então, quando dá oportunidade da prestação das informações via SISCOI, é importante que sejam informações fidedignas para que não haja necessidade de futuras requisições, e aí sim voltarmos ao procedimento de papel, né? Então, é importante esse detalhe. Nós estamos atentos a essa dificuldade. Janeiro vai ser complicado mesmo para vocês prestarem todas as informações, né? Então, a gente já está adaptando os nossos trabalhos, a nossa rotina à demanda que vai existir a partir de janeiro de 2016 com a entrada do SISCOI. Mas, com certeza, a partir de um determinado momento, a gente utilizando o sistema, vocês vão perceber que nós vamos facilitar nossas atividades. Vamos ter grandes facilidades. Só para que esse ano é um ano de transição, né? Porque nos próximos anos isso poderá ser feito mês a mês. Eu ia fazer um comentário exatamente sobre isso.
pegando um gancho, inclusive, no que o doutor Idanca estava falando há pouco tempo atrás ali no púlpito, a prestação de contas, realmente, em 2016 vai ter essa transição e vai ter uma certa dificuldade para vocês inserirem informações. Obviamente, a gente vai ter que ter um certo cuidado com relação à cobrança, mas não vamos pedir para que vocês insiram essas informações já em 2016. A par disso, para o exercício de 2016, informado até janeiro de 2017, as informações vão poder ser prestadas no decorrer do exercício, o que facilita, porque vocês não precisam fazer todos os documentos em janeiro. Vocês podem encaminhar no decorrer do exercício de 2016 sem problema para a gente. Tá? Então, isso também é um facilitador muito grande, Dancas, bem lembrado. Senhoras e senhores, então eu vou passar a palavra para o doutor Adelino. Ele é agente da fiscalização, chefe da minha diretoria, trabalha comigo, é um outro colega que também, assim que tomou conhecimento da existência do sistema, ou melhor, da proposta, que porventura fui eu que idealizei, mas todos nós abraçamos, mas quando ele tomou conhecimento, ele levantou a mão e falou, eu quero participar. Né? Até porque tudo surgiu de um dia, posso contar, né, Adelino? Tudo surgiu porque um dia eu encontrei o Adelino lá. O Adelino é um advogado, já tarimbado, de muitos anos, e ganha muito bem. E eu, quando cheguei lá, olhei um funcionário com um alto nível técnico, um grande conhecimento técnico, trabalhando dentro com vários papéis em cima da mesa, inclusive a foto que aparece é dele lá, cheio de papel, passando as informações da síntese do apurado para dentro do consolidado. Esse trabalho ele começou a fazer por volta de março, terminou em junho. Então, vocês imaginem eu perder a mão de obra de um agente altamente qualificado para fazer copiar e colar de síntese para consolidado da secretaria. Então, isso também, na hora, causou-me uma certa preocupação, e daí que a gente junto, eu, o Dancas, o Adelino, começamos a trabalhar para mudar isso, esse cenário. E o Fábio, claro, desculpa, Fábio, não esquecer de você. Então, começamos a mudar esse cenário. Então, é importante vocês terem a ideia dessa necessidade para o tribunal e necessidade também para os órgãos estaduais. Ok? Adelino. Bom, eu cumprimento a todos, cumprimento especialmente os diretores aqui que compõem a mesa, os demais diretores presentes aqui também, e não posso deixar de iniciar fazendo um agradecimento. Nós estivemos reunidos aqui no mês de outubro para falar da fase piloto do SISCOI. E houve uma participação muito grande, a metade das UGS, pelo menos, solicitaram o cadastro e participaram da fase piloto. Isso trouxe muitas sugestões para a gente, algumas que são possíveis de serem inseridas no sistema, outras não, pelo menos por enquanto. Mas foi uma experiência muito rica, tá? Houve muitos questionamentos por e-mail, por telefone também. Então, eu acredito que, com essa participação, nós conseguimos eliminar muitos problemas que surgiriam depois, na fase de produção, a partir do mês de janeiro. Tá? Então, eu agradeço a todos que se empenharam, parabenizo todos que ligaram, que questionaram, isso faz parte da fase piloto, desse processo de aperfeiçoamento do sistema. Eu quero fazer um agradecimento especial para o Eduardo, da Secretaria da Agricultura, que está presente aqui. Ele foi o primeiro UGE a nos possibilitar a experimentar esse sistema bem no início, nos recebeu com os técnicos na área de informática também para discutir, conhecer o funcionamento. E isso foi muito importante também. Então, muito obrigado, Eduardo. Tá? O sistema está aí, está pronto, você vai ter, com certeza, bastante benefício desse empenho que você fez junto com a gente. Tá? Eu vou falar rapidamente de algumas telas que ainda estão para ser apresentadas aqui do sistema, e, na sequência, eu vou, então, acessar realmente e fazer alguns lançamentos, efetivamente, do funcionamento do SISCOI. Tá? Essa questão dos módulos do SISCOI aqui já foi comentado, é só para a gente fixar essa parte. Tá? Então, são 2 módulos. O primeiro que envolve a administração direta do Estado, que são os senhores que estão presentes aqui hoje, especialmente as UGS.
tratando dos incisos 1 a 4 do artigo 17, que vai trazer informações para a síntese do apurado, relatório consolidado e relação de responsáveis liberados para publicação. Tá? Num segundo momento, nos próximos exercícios, esse sistema vai incluir a administração indireta do Estado, as autarquias e universidades. Quais são, então, as possibilidades que o SISCOI oferece para a prestação de contas e a confecção do relatório? A primeira possibilidade é, efetivamente, a prestação de contas via web. Tá? Eu acho que essa é a grande mudança que ocorre com o SISCOI, nós não tínhamos isso antes. A inserção automática de dados não editáveis são aqueles dados que identificam a UGE, o nome, o código. Então, isso vem pronto no sistema, nem vocês precisam se preocupar em inserir ou conferir esses dados. No momento de inserir as informações, e para os agentes da fiscalização, quando forem confeccionar a síntese e o consolidado, também essa informação está inserida, estaria do banco de dados do Tribunal de Contas. Tá? O preenchimento automático de textos, aqui refere-se àquelas declarações, que a maioria dos UGS faz 8, 10 declarações todos os anos, para informar a não ocorrência de determinados dados. Nós vamos ver depois aqui alguns exemplos. Então, agora basta clicar uma vez, existe a informação, sim ou não. Se não existir, o sistema já tem o texto pronto e já encerra a prestação de contas desse item. Tá? A questão do Fundo Especial de Despesas e do almoxarifado, algumas UGS têm mais de um fundo, algumas têm mais de um almoxarifado. Também foi item de dúvida na fase de piloto. Tá? Pode ser inseridos 2, 3 almoxarifados quando estiver fundo especial de despesa também, e os respectivos responsáveis. Uma questão aqui que nós precisamos passar por ela antes de acessar o SISCOI na fase de produção é a questão do comunicado 43, que trata do gestor do órgão. Tá? Saiu quase que concomitantemente esse comunicado, determinando que fosse encaminhado um ofício para esse e-mail cadastro@tce, né? Indicando quem seria o gestor do órgão. Toda a UGE precisa encaminhar esse ofício. Não é aquele cadastro que vocês fizeram para a fase piloto. Tá? A fase piloto ela encerrou, aquele cadastro não é aproveitado para a fase de produção. Esse comunicado também fixa aqui a data de 4 de janeiro para migrar o sistema, o SISCOI, para esse sistema de auditoria eletrônica do Tribunal de Contas. Nós verificamos que a maioria das UGEs não fez esse cadastro ainda. Tá? Então, não solicitou o cadastro. Na verdade, a UGE solicita, o tribunal faz o cadastro e manda um e-mail para esse gestor. A partir desse momento, ele está habilitado a cadastrar os demais usuários da UGE. Então, me parece que aí tem uma lacuna grande, importante, para ser suprida ainda, de cadastramento do gestor do órgão, para que em janeiro possa efetivamente fazer a prestação de contas via web. Tá? Então, não é possível fazer a prestação de contas sem atender esse comunicado. Eu estou frisando bastante isso porque o prazo já foi, o prazo inicial já está espirrado, e ainda muitas UGEs, eu acredito que a maioria das UGEs não encaminhou ainda essa solicitação. Era até dia 16 de... todos os que encaminharem a solicitação serão cadastrados até o dia 16 ou 17 de dezembro. Né? Aí tem o recesso, quem encaminhar em janeiro, então, vai ter atraso no cadastramento e, com certeza, vai ter dificuldade na prestação de contas. Então, fica o pedido, aí, a recomendação para que todos os responsáveis pelas UGEs atentem para essa necessidade do comunicado 43. Aqui, só para esclarecer, então, são 2 passos para a prestação de contas em janeiro de 2016. Primeiramente, é o cadastramento do gestor do órgão, desse comunicado 43, e o segundo passo é o gestor do órgão cadastrar aquele funcionário da UGE que vai fazer a prestação de contas no SISCOI. Tá? Então, são 2 momentos. Não tem como fazer a prestação de contas sem esses 2 passos aí. Uma informação que nós já passamos no mês de outubro, mas também
teve bastante dúvida, bastante questionamento, é com relação aos navegadores utilizados para operacionalização do SYSCOI. Tá? É possível utilizar o Mozilla, o Chrome e o Explorer. Nós colocamos aqui na tela, mais uma vez, as versões compatíveis, também porque, durante a fase piloto, muitas UGS tiveram dificuldade por estarem operando com versões desatualizadas. Tá? Então, é importante anotar essas configurações e atualizar os equipamentos para, efetivamente, no mês de janeiro, o sistema rodar com mais tranquilidade. Se vocês quiserem anotar, nós vamos também disponibilizar os slides depois na internet, tá? Para quem não conseguir anotar agora. Mas no site do tribunal, mas de qualquer forma é importante essa providência ser, ainda esse ano, ser imediata, para que em janeiro o sistema não tenha dificuldades na hora de operacionalizar. Essa palestra, só pegando uma licença aqui para você, essa palestra ela vai ficar disponível durante algum tempo ainda na página do tribunal. Então, é possível que os senhores depois venham a acessar o site e ter as informações. Ok? Bom, então agora falando exatamente da fase de produção. O acesso ao SYSCOI, nesse endereço aqui, o portal de auditoria eletrônica do Tribunal de Contas. Não é um acesso exclusivo para o SYSCOI, mas para todos os sistemas. Tá? Então, é esse endereço que será disponibilizado. Eu vou fazer o acesso na sequência aqui para que vocês já conheçam como que se comporta o sistema. Pode só para ficar claro que, desculpa, eu fico interrompendo aqui, mas é o seguinte. Uma coisa é o sistema de cadastramento. Então, vocês observaram que ele acabou de falar sobre a necessidade de se cadastrar. Isso é necessário para que o gestor do órgão, da UGE, delegue funções àqueles que estão sob sua subordinação para inserir dados, não só no SYSCOI, em qualquer outro sistema que venha a ser necessária a inserção do Tribunal de Contas. Então, o que ele está falando é que nós temos um sistema de delegações em que vocês têm que cadastrar o responsável para que ele delegue a responsabilidade para quem vai informar para o tribunal. E outra coisa é o SYSCOI. Então, o acesso ao SYSCOI é por esse link. Ok? Para cadastrar o gestor, é o e-mail. Né? Então, vocês vão encaminhar o e-mail para fazer o cadastramento. Você pode voltar na tela do e-mail, só para... Aqui, cadastro TCE. Cadastro@tce.sp.gov.br. Ok? Aí você cadastra o seu gestor e aí, na sequência, quando forem prestadas as informações do SYSCOI, aí o outro link, por gentileza. Já está tudo aí. Tem também um botãozinho na parte do login, na parte do tribunal. Vai ter um link na página do tribunal que vocês também vão poder acessar diretamente o SYSCOI. Ok? Não só através desse acesso. Obrigado. Bom. Eu vou agora, então, fazer aqui o acesso ao sistema e nós vamos passar a explicar como que é o funcionamento, então. Eu vou procurar fazer uma apresentação, assim, dando passo a passo do cadastramento das informações. Acredito que surgirão dúvidas no meio da nossa colocação. Eu só vou pedir para deixar para o final. Tem o pessoal da Escola de Contas eu acho que já distribuindo os folhetos, os formulários, para que as perguntas sejam encaminhadas e no final nós retomamos, então.
está fazendo isso aqui. Essa tela que eu estou acessando aqui, ela é a tela ainda da fase piloto, e eu vou mostrar para vocês o acesso na fase de produção na sequência. Vocês observaram que ele lançou ali um e-mail e uma senha, né? Então, quando vocês forem acessar, vocês já estarão delegados, aqueles que forem prestar informação já estarão delegados e já terão as suas respectivas senhas para acesso, login e senha, ok? Através do sistema de delegações. Qual que é? Aqui. Aqui? Isso, essa está hoje. Bom, esse é o portal da auditoria eletrônica. Então, o endereço que nós mostramos aí, SSO, TCE, CP.gov.br, que também vocês podem acessar diretamente pela página do tribunal, tem um login, com um clique só vocês acessam, né? Eu vou abrir na sequência e vou mostrar. Então, aqui tem todos os sistemas, não tem apenas o SYSCOI. Tem o SYSCOI, tem o CCA Web, tem acompanhamento de notificações e todos os sistemas do tribunal estarão aqui, tá? Aqui nós vamos clicar no SYSCOI. Hoje aparece essa tela aqui, ó. O sistema estará disponível para acesso através do portal de auditoria eletrônica em 4 de janeiro de 2016. Então, nós não podemos progredir a demonstração por aqui, eu vou voltar para o outro ambiente. É só para mostrar o caminho que vocês terão que fazer em janeiro para dar início à prestação de contas. Aqui o acesso ao tribunal. Vocês estão vendo aqui na parte superior da tela, então esse login aqui, que o Fábio está alertando, leva direto para o campo aqui do e-mail e senha para acessar o portal da auditoria eletrônica, né, Fábio? Não precisa digitar o endereço, não precisa se preocupar com isso. Bom, a partir dessa tela aqui, nesse momento, vocês vão encontrar essa tela aqui, ó, tá? Na prestação de contas. Todo mundo que participou do piloto já está familiarizado com isso, já conhece, tá? Eu só vou fazer uma explicação rápida dessa tela aqui, para depois fazer a inserção de alguns dados, tá? Então, aqui eu escolhi a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, o Instituto de Economia Agrícola, a UGE aparece identificada aqui. No caso das UGEs, cada responsável, o responsável da UGE vai estar cadastrado unicamente naquela UGE, então ele não precisa nem fazer escolha, o sistema leva direto para a UGE na qual ele está cadastrado. O sistema traz aqui os principais acessos, que vai compreender os incisos 1 a 4 do artigo 17, ordenador de despesa, almoxarifado, fundo especial de despesa, controle interno, relatório de atividades, licitação e despesa sem licitação. E tem também aqui a opção de consulta e situação de entrega, é a mesma função que está aqui nesse menu na barra superior. Uma coisa importante, nos comunicados, aqui no comunicado número 5, hoje número 5, isso pode ser alterado, aqui tem o manual do usuário. Tá? Esse manual é muito importante. Aqui tem o passo a passo da prestação de contas, é o mesmo manual usado na fase piloto, tá?
E pelo retorno que vocês nos deram, praticamente é possível fazer a prestação de contas seguindo esse manual. Nós não tivemos praticamente nenhuma alteração importante para ser feita aqui. Tá? Aí vocês vão ver aqui na sequência, nós não precisamos passar o manual todo. Aqui tem o índice dele, indicando em cada assunto em que página está sendo tratado. Agora nós vamos procurar fazer aqui, inicialmente consultar a situação de entrega dessa UGE, para ver se ela já fez alguma prestação de contas ou não, e consultar o cadastro. É a primeira coisa que deve ser feita. Eu percebi que muitas UGEs, a maioria, questionaram se podem cadastrar mais de um usuário para fazer a prestação de contas. É claro que pode cadastrar 1, 2 ou 3 quantos a UGE achar conveniente. Tá? Então, essa consulta serve também para, no momento que for entrar, ver se o colega fez prestação de conta de algum item ou não, e para o gestor também poder acompanhar o trabalho que está sendo feito. Então, nós vamos consultar, o sistema mantém a identificação da UGE aqui em cima. Eu vou verificar aqui o exercício de 2015, se já houve alguma prestação de contas. Vou dar uma busca aqui. O que o sistema está informando? Para todos os itens aqui, todos os 7 itens que são possíveis informar pelo SISCOI, ele está dizendo que nada foi informado. Todos os itens têm a mesma informação aqui. Essa situação pode ser não informado, que é o que está acontecendo aqui. Temporário, é aquela situação onde houve o início da inserção das informações, mas não foi encaminhado para o tribunal. A informação está com a UGE, pode alterar, incluir, excluir, complementar. Enviado para o Tribunal de Contas. Nesse momento, que está nesse status aqui, a prestação de contas efetivamente já foi feita. E enviado com atraso. Quem prestar contas após 31 de janeiro vai ter essa situação, enviado com atraso. Tá? Então, essa consulta da situação de entrega tem esse objetivo. E nós temos aqui também a consulta do cadastro. Vocês estão vendo aqui que o sistema manteve a mesma UGE que eu estou trabalhando. E eu vou fazer uma busca também aqui. O que o sistema está mostrando aqui? São as mesmas informações, os mesmos 7 itens que podem ser encaminhados via SISCOI. Ele dá a situação aqui, todos não informados. Tá? No momento que nós inserirmos a informação, esse status aqui vai mudando para temporário, enviado, enviado com atraso, conforme as coisas, o trabalho for sendo realizado. Tá? Tem aqui a opção de editar e a opção também de verificar as informações que estão colocadas. Visualização não permitida, porque não tem nada colocado aqui. Tá? Bom, para a inserção dos dados, nós temos 2 opções. Nós podemos fazer aqui pelo incluir cadastro, qualquer um desses itens, sem necessidade de obedecer nenhuma ordem. Eu posso incluir primeiro no xarifado, depois despesa sem licitação, depois ordenador, ou na ordem que a UGE tiver os documentos prontos, ela pode ir fazendo. Tá? Aqui também, essa situação temporária, ela vai ter muita utilidade no próximo exercício, aquela situação que o Sidney colocou antes, de poder prestar contas durante o exercício. Né? Então, as licitações, que é a grande preocupação das UGEs, que é um volume muito grande de informações para serem inseridas, podem ser inseridas no momento em que acabar a licitação, já pode ir inserindo e fica nesse status temporário. Tá? Então, evita aquela correria da prestação de contas, a situação aqui que o doutor Idancas colocou, do Tribunal de Contas impedindo as férias. Né? Então, essa facilidade de inserir durante o exercício vai minimizar muito o trabalho no mês de janeiro. Eu vou aqui, então, agora procurar inserir aqui a informação do ordenador de despesa para essa UGE. Vejo que ele já identificou para mim, então, no que eu estou trabalhando aqui, ó, visualizar o ordenador de despesa. Então, esse é o item no qual eu estou trabalhando. Ó. A Secretaria e a UGE permanecem identificadas, é importante sempre ter essa certeza. E ele tem as opções aqui, 2014 e 2015. Nós vamos trabalhar o exercício de 2015. Situação não informado. Se eu voltar para 2014, está aqui, ó, retificado. Tá? Retificado significa que a UGE fez a prestação de 2014
E nós, a fiscalização, fez alguma alteração, fez alguma modificação depois da fiscalização em loco, por algum motivo. Então, 2015, situação do ordenador de despesa não informado. Tá? Aqui eu tenho a opção, então, adicionar um responsável. Quais são os dados solicitados aqui? O CPF, o nome, data inicial e data final. Esses campos que têm esse asterisco em vermelho são campos obrigatórios. Tá? O sistema não aceita finalizar a prestação sem incluir esses campos. Esses campos que não têm nada são opcionais. Para esse exercício, podem ser informados ou não. Tá? Então, eu vou agora procurar incluir aqui os CPFs. Esses dados são todos fictícios, obviamente. Nós trabalhamos aqui com essa possibilidade aqui para agilizar a nossa apresentação. Então, eu coloco o CPF. Obrigatoriamente tem que pesquisar esse CPF. Se não for um CPF válido, o sistema não aceita. Tá? Vocês não vão poder prosseguir. E se ele for válido, vai aparecer aqui a possibilidade de colocar o nome desse ordenador de despesa aqui. Eu já dei um nome para ele previamente aqui também, para agilizar. Ele foi responsável de 1º de janeiro até o mês de dezembro, no dia 31. Então, todo o período. Também isso aqui teve muito questionamento, né? Não importa quantas vezes houve substituição durante o exercício. Se ele é responsável o ano todo, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Agora, se durante o exercício houve mudança de ordenador, então tem que fazer o fracionamento das datas. Tá? Eu não vou lançar esses campos não obrigatórios, apenas para agilizar. Eu vou salvar esse responsável, o sistema aceitou, a responsável salvo com sucesso, um OK aqui. E ele já me informou aqui embaixo. O ordenador de despesas da UGE, aqui teria o nome da pessoa, no período de 1/1 a 31/12. E ele me dá a opção aqui de editar, caso eu tenha errado alguma informação, o nome, data, não importa. E aqui adicionar um substituto ou até mesmo excluir. Tá? Então, eu vou... O nome do responsável, é muito importante que vocês coloquem o nome completo dele. Tá? Ele vai para o banco de dados do sistema. Então, coloquem o nome completo desse ordenador, porque, na sequência, no próximo exercício, vocês vão lançar o CPF e, quando fizerem a pesquisa, se ele ainda é o ordenador... colocar o CPF, ele vai aparecer automaticamente no sistema, ok? É importante que o nome seja completo. O que vocês viram aqui é o caso de ordenador já cadastrado, né? O ordenador de despesa da UGE, eu já cadastrei previamente, então ele foi buscar no banco de dados. Houve substituição no exercício, então eu vou adicionar um substituto aqui. Tá? Aqui é importante ter um cuidado, permanece aberto esse campo aqui de cima de responsável, e abre aqui embaixo o campo do substituto. Também deu muita dificuldade durante o piloto. Tá? Então, é aqui que lança. Nós vamos pegar mais uma vez um CPF aqui. Aqui. Né? E vamos ver se esse CPF é válido. É válido, já esse substituto aqui já está cadastrado também. Eu vou pôr uma data qualquer aqui, ele substituiu do mês de janeiro, do dia 7 ao dia 29, e eu vou salvar esse substituto. OK, salvo com sucesso. Tá? Então, o sistema passa a informar que eu tenho um ordenador de 1º de janeiro a 31 de dezembro, que ele foi substituído pelo substituto do ordenador de despesas de 7 de janeiro a 29 de janeiro. Se foram essas as ocorrências só com relação às datas, ao cadastro do ordenador, a prestação de contas está pronta. Tá? Qual que é o próximo passo? Aqui tem um termo de autenticidade que vai estar disponível. Não está disponível hoje, vai estar disponível em janeiro. Tá? Então, tem que fazer... clicar aqui, significa que você está assumindo a responsabilidade pela informação. É um termo de responsabilidade efetivamente. E concluir. Esta ação irá alterar a situação do cadastro para enviar. Deseja continuar? Sim. Então, esse cadastro agora,
nós vamos depois consultar, mudou o status dele. Informação encaminhada para o Tribunal de Contas. Encaminhado com sucesso, ok. Tá? E aqui está feita a prestação de contas, sem nenhuma declaração, sem nenhum documento, sem nenhum papel anexo. Nós vamos dar sequência aqui na nossa prestação de conta, vamos cadastrar um almoxarifado, ou talvez uma licitação, né, que o tempo está bastante reduzido, eu acredito que é onde tem mais dificuldade, eu vou fazer uma licitação primeiro aqui. Tá? Também esse sistema está informando aqui, ó, visualizar licitações realizadas. Então, é nesse item que nós estamos trabalhando, a UGE permanece identificada. Exercício 2014, ó, a situação enviado, então já houve a prestação de contas. O que nos interessa aqui é 2015, situação não informada. Tá? Aqui o sistema vai perguntar inicialmente, existem licitações no período? Sim ou não? Tá? Se a UGE não fez licitações, ela simplesmente escolhe a opção não, vem aqui, no termo da autenticidade, assume a responsabilidade pela informação, enviar para o Tribunal de Contas e está feita a declaração, está feita a prestação de contas do item. No caso, nós vamos fazer o cadastramento de uma licitação, porque essa UGE tem processo licitatório no exercício. Então, nós vamos aqui adicionar licitação. Número do edital de licitação, nós vamos pôr um número qualquer aqui. Modalidade de licitação. Aqui estão cadastradas previamente as modalidades de licitação. Nós vamos escolher aqui pregão aleatoriamente. Tá? Uma data de abertura foi no mês de junho, dia 17. Tá? E o tipo de objeto também, eles têm que estar compreendidos nesse menu aqui. Aqui eu já vou fazer uma justificativa. Houve muitas sugestões das UGS para incluir novos tipos de objetos. Tá? Eles serão incluídos, ainda não estão disponíveis, mas a maioria é possível incluir. Aqueles que não for possível, nós vamos entrar em contato, vamos conversar e vamos ver o que justificar o porquê não pode ser incluído. Tá? Mas o piloto aqui trouxe bastante sugestões, particularidades de cada UGE, e nós vamos aproveitar isso. Aqui vamos escolher o objeto merenda escolar. Valor e data de eventual contrato não é campo obrigatório. Nós vamos salvar esta licitação. Licitação salva com sucesso, ok. Aqui nós temos a opção, ó, adicionar quantas licitações nós acharmos necessário. Eu posso voltar aqui novamente e adicionar mais uma licitação, mais uma, até 200, 300 convites. O GEC tem 300 convites aí que faz no único exercício. Obrigatoriamente aqui, algum asterisco em vermelho, os participantes desse processo licitatório. Tá? Se eu tentar encaminhar essa prestação de contas aqui, o sistema não vai permitir. Então, eu vou colocar aqui um CNPJ, vou pegar aleatoriamente um aqui. E também o sistema faz a verificação, se é válido ou não. Essa empresa já está previamente cadastrada no sistema, a empresa X. Tá? Aqui, muitas UGEs assim, ficaram com dúvidas na hora de fazer a prestação de contas do piloto, porque colocava o CNPJ e não aparecia o nome da empresa aqui. Tá? Então, só vai aparecer se essa empresa já está cadastrada pela UGE ou por outra UGE que tenha lançado anteriormente. Senão, o procedimento é colocar a razão social da empresa aqui. Aqui o sistema vai perguntar, participante foi vencedor da licitação, sim ou não? Tá? Se nós colocarmos não, evidentemente vai existir uma outra empresa que foi a vencedora. Tá? O sistema só permite finalizar indicando o vencedor da licitação. Nós vamos salvar esse participante aqui, salvo com sucesso. Aqui está a empresa participante, a empresa X, do edital 1414/2015, tratando de merenda escolar. Tá? Então, nós vamos assumir a responsabilidade por essa informação e vamos concluir. E essa prestação de contas está feita, tá, desse item. Tá? É muito simples,
São poucas informações que têm que ser colocadas aqui, porque o detalhamento disso, a documentação de comprovação disso é item de verificação in loco. Aí, havendo necessidade, o colega vai requisitar documentos, vai aprofundar essa análise. Aqui também está informando que a situação será alterada para cadastro enviado, sim, é o que nós queremos. E nós fizemos aqui, nesse curto espaço de tempo, uma prestação de contas de 2 itens. O que vai acontecer agora? Vamos consultar o cadastro aqui rapidamente. Só para verificar lá o status. O sistema mantém o GS que nós estamos trabalhando. Então, aqui a situação de entrega de ordenador de despesa de licitação mudou o status para enviado. Os demais permanecem não informados, nós não fizemos a prestação de contas ainda. Enviado e a data que foi feita a prestação de contas, no caso, foi 7 de dezembro. A situação de entrega é a mesma coisa, aquela primeira consulta que nós fizemos. Está aqui, ordenador de despesa, status enviado, licitação enviada, os demais não informados. Tá? A dinâmica do sistema é essa, tá? Formos incluir o cadastro de responsável pelo almoxarifado, por fundo de especial de despesa, essa mesma dinâmica que obedece. Aqui, só em menos de 1 minuto, eu vou só fazer uma observação aqui, a questão almoxarifado. Existe almoxarifado, sim ou não? Estou informando que não existe almoxarifado, li o termo, aceitei e concluí. Sim, está feita a prestação de contas desse item. Tá? É simples assim. Tendo as informações na mão, a prestação de contas é muito rápida. Tá? Bom, o nosso tempo, né, até meio-dia, está esgotado. Tá? Eu poderia fazer a demonstração de todos os itens, poderíamos aprofundar os demonstrativos, eu acho que nem seria oportuno, né? É muito tempo para vocês ficarem sentados aqui, mas eu acredito que, não sei se tem perguntas ou não. Tem perguntas aqui, ó. Então, se nós pudermos utilizar mais alguns minutos aqui, nós vamos responder as perguntas e os que puderem permanecer também, é uma gentileza da parte de vocês. Pode trazer a pergunta por escrito também, nós vamos preparando aqui. Bom dia. Bom dia. Parabéns pela iniciativa, estamos todos ansiosos para que tudo isso dê certo, porque, sem dúvida, vai ser extremamente importante para os gestores. Eu quero fazer rapidamente 2 perguntas. Quando a gente vai poder conhecer as modificações no processo de prestação de contas relacionadas a entidades, aos repasses para o terceiro setor? Né, em que medida há relação com o SISCOI, ou virá a haver. E a segunda, se é correto interpretar que o início da vigência da Lei 13.019, no final de janeiro, pode começar a vigência das instruções normativas número 1 de 2015, e se, nesse caso, o artigo 17, que foi citado, vira o artigo 15 das instruções, ou não? Obrigada. Pergunta complexa, né? Vai ser dividido em 2 pessoas aqui. Primeiro eu vou falar só da parte de sistema, depois o Dr. Sidney complementa. O Estado não conhece o que é auditoria eletrônica, não conhece o sistema Aldesp. Quem conhece o sistema Aldesp, desde 2008, são os órgãos jurisdicionados municipais. Então, a partir de janeiro, nós vamos recepcionar os dados do Estado pelo sistema Aldesp.
O sistema UDESP tem várias fases. Fase 1, parte contábil. Fase 2, prestação de contas. Fase 3, atos de pessoal, já entra o Estado. Fase 4, licitações, contrato, execução contratual, entra também o Estado junto com os municípios. E a fase 5, repasse ao terceiro setor. A partir do momento que eu creio que vai ser já em 2016, que todas essas fases estejam funcionando, a inclusão de dados do SISCOI vai ser diminuída. Por quê? Se eu já estou incluindo os dados do repasse do terceiro setor, já estou incluindo os dados de licitações, não há necessidade de pedir novamente esses dados. Eu faço uma migração técnica entre os dados dentro do banco de dados que a gente vai utilizar. Então, essa é a primeira parte da resposta. Então, de repetir, reprocessar a mesma informação, não. Alguém deve ter perguntado assim, por que não pega da BEC? Então, a gente tem que agora fazer trazer um divisor de águas aqui. Por que não pega da BEC? Porque o órgão de controle é o Tribunal de Contas. A BEC é um sistema que vocês usam para fazer a licitação. São coisas diferentes, certo? Bom, com relação ao restante da pergunta, eu acho que se relaciona basicamente aos repasses, né? Todas essas questões relacionadas a repasse, elas vão ser resolvidas com o advento da fase 5 do ODESP. Nós temos um projeto que vai sair agora, fase 4, que vai contemplar todas as licitações e contratos. Então, o Estado e os municípios entrarão com informações de contratos firmados durante o exercício dentro do sistema UDESP, fase 4 dele. Já está, em breve ele vai ser lançado. O sistema UDESP, fase 5, contempla exatamente repasses ao terceiro setor, né? Então, nesse projeto, que provavelmente vai estar concluído em 2017 ou alguma coisa assim, nós teríamos uma ideia mais aprofundada. Estou errado? Se eu estiver errado, tá beleza? O diretor está lendo. Então, nós temos a pretensão de lançarmos esse outro sistema. A partir do lançamento de cada um desses sistemas, é óbvio que as instruções vão ter que ser mudadas, adaptadas inclusive à lei, que traz um regulamento novo para repasses ao terceiro setor, então você está correta com a sua preocupação. Então, as instruções vão ser corrigidas. Por enquanto, elas continuam valendo, inclusive a modificação trazida pela resolução atual na modificação de prestação de contas, que agora é em junho, né? Então, vocês vão prestar as informações pelo SIS-RTS, normalmente, mas isso não afasta, por enquanto, a prestação do artigo 17. Tá? Então, aonde permanecer papel, infelizmente, vai ter que ser papel por enquanto. Nós vamos afastar isso, bem provavelmente, em 2017, quando o ODESP vai contemplar, o SISCOI vai ampliar um pouco mais o escopo dele e alcançar outros tipos de prestação, até com interação em outros sistemas. Por enquanto, ainda é cedo para afastarmos ainda algumas prestações que já estão previstas nas instruções. Ok? Bom dia. Meu nome é Constantino, sou da Secretaria do Meio Ambiente. Eu tenho uma dúvida quanto às licitações. A UGE participa como órgão participante no sistema de registro de preços, ou seja, ela não fez a licitação. A contratação advinda as aquisições advindas desse registro de preço, como nós lançaremos nesse momento no SISCOI? Ele não é uma dispensa, mas também não foi uma licitação realizada por nós. Isso. Pertinente a sua pergunta, inclusive foi pergunta já encaminhada para a gente em oportunidades anteriores durante o teste do piloto. Nesse caso, a informação será prestada pelo órgão licitante. Então, se a licitação foi feita por um outro órgão que não o seu, a prestação de informações é daquele órgão que realizou efetivamente a licitação. Futuramente, quando ingressarmos também com os contratos, talvez até seja concomitante com a fase 4, né? Então, aí sim, você vai ter que prestar as informações dos contratos que porventura fez e das caronas que acabou acontecendo durante o decorrer do exercício. Mas quem presta a informação é quem fez a licitação. Ok? Respondido? Meu nome é Célia, sou de Ribeirão Preto, do Hospital Santa Teresa. A gente já tem o cadastro do gestor pelo sistema de admissão e aposentadorias. A gente precisa solicitar novamente o cadastro ou ele só pode delegar? Ele já pode delegar para a prestação de contas? Célia, o cadastro do gestor do comunicado 43 você fez? Então, é esse cadastro que você tem que fazer. Tem que encaminhar o e-mail para cadastro@tcs.gov.br,
informando lá os dados solicitados nesse comunicado. Aí sim, o Tribunal de Contas vai fazer o cadastro do gestor, ele vai receber um e-mail. Aí, a partir desse momento, ele está habilitado a cadastrar os servidores da unidade para cada sistema. Então, ele vai cadastrar um servidor para prestar contas no Siscoi, um para o CCA Web. Isso já foi feito. Não, esse sistema do gestor do órgão, ele entra em funcionamento em janeiro. Essa senha corporativa, que deve ser o que você está falando, não vai mais ser utilizada, tá? Então, essa senha corporativa deixa de existir. Minha amiga, eu esqueci seu nome? Célia. Então, a gente está mudando a forma de trabalhar eletronicamente no tribunal. Então, a gente tem um sistema, né, um aplicativo web chamado de delegações. Então, eu preciso desse cadastro inicial. Essa pessoa é responsável dentro do sistema para delegar as atribuições aos demais servidores. Então, mas a partir de 1º de janeiro nós teremos uma nova rotina. Esse momento é um momento um pouco difícil porque é o início, né? Depois as coisas ficam mais fáceis. Então, todo início de sistema ele tem que fazer de novo, tem que recadastrar, porque aí eu preciso da formalização. Esse documento vem para o tribunal, ele é arquivado aqui, é um documento oficial encaminhado pela UGE. Então, tem a formalização burocrática do Estado que eu preciso manter, que é a partir da legislação nossa. Tá bom? Só falar um pouquinho mais desse, porque foi realmente o que surgiu muita dúvida durante a fase piloto, né? Essa dificuldade de entender esse cadastro aqui. O comunicado 43 aqui tem uma coisa importante. Quem tem que encaminhar o ofício é o dirigente máximo da unidade, tá? Isso é uma coisa que tem que ser observada. Tem que ser pelo e-mail institucional, não pode ser e-mail particular para encaminhar esse ofício. E o servidor que vai ser cadastrado como gestor do órgão tem que ser servidor efetivo, tá? Isso são 3 coisas importantes para que realmente possa ser cadastrado o gestor do órgão. Isso está no comunicado, mas eu anotei aqui, estava esquecendo de falar para frisar. Esses 3 pontos são os principais. Tá bem? Bom dia a todos. Meu nome é William, sou do Hospital Infantil Cândido Fontoura. A minha dúvida é referente agora à inserção de dados a partir do dia 4 de janeiro. Terá a possibilidade de realizar essa inserção simultaneamente? Assim, por exemplo, em 4 máquinas ao mesmo tempo? A pergunta dele é se ele pode fazer a informação, prestar a informação do ordenador, o outro das licitações, um outro. Então, como o sistema ele foi criado para que seja feita a delegação a vários servidores, a vários funcionários da UGE, é possível que você tenha vários deles atuando no mesmo sistema simultaneamente. Então, em princípio, isso não é possível. O que não é possível é que dois funcionários cadastrem o ordenador, por exemplo, ao mesmo tempo. Isso aí não seria possível porque um já está operando a funcionalidade. Agora, um cadastrando o ordenador e o outro cadastrando licitações, por exemplo, isso é possível. Digo por conta de licitações, né? Devido ao grande número, né? Então, de repente, você ter 3 máquinas aí fazendo o cadastro. E essa dificuldade das licitações, por ser um grande volume, já foi também questionado durante a fase de piloto. Então, no mesmo item, não é possível. Tá? Se pode ter 3 pessoas trabalhando, cadastrando licitações em horários diferentes. Esse recurso não tem. Porque esse ano ele está essa dificuldade, né? Porque ficou tudo no mês de janeiro. O sistema vai permitir trabalhar durante todo o exercício justamente para não criar essa demanda, né? Sim. Agora, esse ano aqui, o sistema está sendo lançado, vocês estão com essa dificuldade realmente. Bom, tem mais alguma pergunta? Aparentemente, então, nós vamos deixar... Eu vou pedir para colocar de novo na tela lá o e-mail, o Siscoi. Continua à disposição para dúvidas durante o mês de dezembro, durante todo o mês de janeiro, também durante a prestação de contas. Fiquem à vontade para encaminhar, nós vamos responder a todos, com certeza. E eu acredito que
as maiores dificuldades já foram sanadas durante o piloto, não deve ter nenhum sobressalto aí, mas nós ficamos sempre à disposição. Eu só queria complementar, meu amigo. Qual que é seu nome? William. Deixa eu só levar um recado a você, William, mas é para todos que estão aqui. Lembra que a gente está em processo de evolução de tecnologia muito forte aqui no tribunal, e eu citei que nós vamos ter a fase 4 do sistema Aldesp. A fase 4 ela vai contemplar a parte de licitações, contrato e execução contratual. Ou seja, não precisa mais encaminhar para o tribunal os processos em papel em relação ao valor de remessa. Tudo vai ser informado eletronicamente, como a gente já tem um sistema para os municípios, que é o sistema de seletividade. Nesse momento, enquanto a fase 4 não entra no ar, que deve entrar em março, a gente vai ter uma migração de banco de dados. Aí já na fase 4, a inclusão concorrente por usuários não vai ter problema nenhum. Mas eu tenho muitas licitações. Eu vou desenvolver um módulo que você pode encaminhar em lote essas informações. Você não precisa ser um a um. Se você tiver essa possibilidade de criar um layout, agora eu vou falar um pouquinho de informática, um padrão XML, encaminhar por um processo desses arquivos dentro do tribunal, não haverá problema nenhum. A gente vai contemplar também essa tecnologia de encaminhamento ao lote, para não ficar um a um cadastrando. Entendeu? Então, a gente vai ter 2 metodologias, como já é feito com os órgãos municipais. Porque realmente, né, assim, devido até ao grande volume de pregões e convites, sim. Apenas uma máquina disponível acaba deixando o nosso tempo muito restrito, né? Eu entendo disso e pelo menos nessa primeira fase, agora exercício 2015. Né? Eu vou procurar ajustar, não estou falando que eu vou fazer isso, mas em março a gente já tem um sistema no ar, o outro sistema. Então, toda essa parte de informações iniciais de licitação, ela vai ser contemplada no novo sistema e tem a inclusão simultânea, concorrente. Aí não vai ter problema nenhum. Tá bom? Das 2 maneiras, um a um, entrando em telinha web, ou criando um lote de dados encaminhado para a gente recepciona isso automaticamente. Para o exercício 2016 vai ser mais fácil, né? Por conta até do prazo maior que a gente vai ter. Né? A preocupação exercício 2015. É a dificuldade que eu falei de qualquer mudança de sistema. Né? Naturalmente, algumas dificuldades com a implantação do sistema serão encontradas. Essas dificuldades iniciais, elas vão ser, obviamente, motivo de consideração por parte da fiscalização, por parte da nossa coordenação. Qualquer dificuldade nessa seara, por exemplo, eu tenho uma quantidade enorme de contratos de licitações para lançar e janeiro não é suficiente. É interessante que entre em contato com a nossa coordenação, exponha a situação de vocês e aí a gente vai tentar encontrar uma solução juntos, tá? Então, nossa coordenação do SISCOI, vocês sabem, é siscoi@tce.sp.gov.br e situações de dificuldades como essa que o William acabou de apresentar podem ser trazidas para a gente tentar, nesse primeiro momento, que é um momento de implantação, uma transição, adequar a obrigatoriedade da prestação, ok? Obrigado. Melhorou muito. O nosso diretor de sistemas acabou de dizer que é possível, sim, William, serem inseridas as informações de licitação concomitantemente em várias máquinas, desde que não seja a mesma licitação. Então, sim, perfeito. Cada um informando uma licitação diferente. Então, eu não sabia desse detalhe. O diretor de sistemas acabou de informar que é possível. Viu, gente? O WhatsApp funciona aqui embaixo, né? Já estava dando a bronca no meu pessoal, por que não pode? Então já resolveu na hora, beleza? Isso é que é eficiência. Bom, o César era uma surpresa, então foi muito agradável, né? Que veio. Muito bem-vinda. Mais alguma pergunta? Bem, eu acho que então, nessas condições, a gente pode encerrar os trabalhos. O Idanco e o Fábio, mais alguma coisa? Delino? Então, a gente dá por encerrado os nossos trabalhos, agradecemos a presença de todos e continuamos à disposição para qualquer dúvida, ok? Muito obrigado.
que abrir? Não pode ser comprado. Você falou. Obrigada.